A paz a todos os irmãos, um bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nos versículos de 1 a 4. E ali é dito que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos, eu vejo que com isso, Deus está nos mostrando e nos ensinando que, com relação aos seus filhos, Ele costuma enviar para o deserto durante alguns períodos da vida, para que no deserto os seus filhos sejam aperfeiçoados, para que no deserto o caráter de seus filhos seja provado e aprovado, para que no deserto haja amadurecimento e crescimento. O que acontece conosco, de sermos muitas vezes levados para períodos de deserto, períodos de sofrimento, períodos de desolação, períodos de tristeza, períodos de solidão, períodos de carência, de ausência. É algo que Deus costuma fazer conosco, costuma fazer com seus filhos, porque através desses períodos, dessas provações, nós somos aperfeiçoados. Então, se você talvez estiver passando por um deserto na sua vida, tenha certeza de que, sendo um filho de Deus, você sairá do deserto fortalecido, com a fé provada e aprovada. O texto mostra ainda que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Isso significa que Deus, em determinadas circunstâncias das nossas vidas, também para que sejamos aperfeiçoados, para que a nossa fé seja provada e para que saiamos fortalecidos, permite que a tentação sobrevenha sobre nós. Permite que Satanás se aproxime de nós, que ele nos tente, que ele nos aflija, que ele nos imponha alguma dor, algum sofrimento. E o texto fala que depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Satanás se aproxima, tocando justamente na fragilidade de Jesus. Afinal, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, era natural que Jesus estivesse com fome. Satanás se aproximou sabendo que ele estava sentindo fome. O que significa que Satanás, quando se aproxima também de nós cristãos, ele se aproxima sabendo quais são as nossas necessidades, sabendo o que está afligindo a nossa alma, sabendo o que estamos passando, que luta estamos enfrentando, e ele vai direto no ponto. Ele nos tenta em cima daquilo que estamos sofrendo. E naquilo que estamos sofrendo, muitas vezes ele olha pra gente e coloca pensamentos na nossa mente de que você não é filho de Deus, então por que você está passando por isso? Essa estratégia dele é antiga, de fazer com que nós questionemos a nossa própria identidade, quem nós somos ou o que acabamos de ouvir de Deus. E ele faz isso com base na nossa fraqueza, na nossa necessidade temporária. Mas a resposta de Jesus, que Jesus dá a Satanás, é um grande aprendizado para nós. Diante desse desafio, Jesus olha para Satanás e fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo ali é que ele era homem, sim, que como homem ele tinha suas necessidades carnais. O que Jesus estava dizendo
é que nós, como seres humanos, temos sim necessidades. Temos necessidade de comer, temos a necessidade de beber, temos várias necessidades humanas e são lícitas essas necessidades e é lícito pensar em suprir essas necessidades. Jesus não disse, eu não preciso da comida, ele disse que não só de pão viverá um homem. Então ele reconhece que como ser humano essas necessidades precisam ser supridas. Mas ele diz que há uma necessidade maior para cada ser humano. E que essa necessidade maior que nós temos, ela não é suprida com pão, com água, com comida, com bebida. Ela não é suprida com passeios, ela não é suprida com amizades, ela não é suprida com bens materiais, ela não é suprida com relações sexuais, ela não é suprida com nada que não seja a palavra de Deus. E de fato, meus irmãos e minhas irmãs, há momentos em nossas vidas nos quais a comida, a bebida, o dinheiro, os amigos, os bens, as viagens, os amores, nada disso nos mantém em pé. Há momentos nas nossas vidas em que a gente pode ter tudo isso, mas a gente só vai conseguir ficar de pé, a gente só vai conseguir se sustentar, a gente só vai conseguir continuar caminhando, aliás, a gente só vai conseguir viver pela palavra de Deus. Naquele momento que estava mantendo Jesus em pé, era a certeza de que se Deus o tinha levado para o deserto, a fim de que ele fosse tentado, se Deus o tinha colocado naquela situação de dor, de sofrimento, de incômodo, de solidão, esse mesmo Deus não o abandonaria. Se Deus o tinha colocado naquela situação, Deus o tiraria daquela situação. E de certa forma, era isso que Jesus estava transmitindo também a Satanás. Deus me colocou nessa situação de necessidade, então Ele vai suprir a minha necessidade. Deus me levou para esse deserto, então Ele vai me tirar desse deserto. Eu não preciso fazer nada pelas minhas próprias forças. Eu não preciso dar o meu jeitinho. Isso é uma lição para a gente, porque muitas vezes quando nós estamos numa situação de deserto, quando a necessidade bate a porta, Satanás também vem atrás da gente, oferecendo um caminho mais fácil, oferecendo uma alternativa mais rápida e nos levando muitas vezes a tomar decisões que violam a nossa consciência, que violam os mandamentos de Deus, ou que vão contra aquilo que Deus determinou que fosse feito nas nossas vidas para aquele momento. E às vezes a gente, pela necessidade, às vezes nós, pela aflição de alma, acabamos sucumbindo a essa tentação. Mas o que Jesus está demonstrando não é preciso sucumbir. Se Deus te colocou numa situação difícil, se Ele permitiu que Satanás viesse até você, é para que sua fé seja testada, é para que a sua fé seja provada, e é para que você saia dessa situação com ainda mais fé. Saia dessa situação pelas mãos dele, porque foi ele que te levou. No episódio que lemos, logo adiante nós vamos ver que depois de Jesus vencer a tentação de Satanás, o diabo sai de perto e os anjos servem Jesus. O que Jesus também está nos mostrando é que se nós tivermos a fé, a confiança e acreditarmos que Deus, quando nos leva para o deserto, nos leva para nos aperfeiçoar, a nossa saída do deserto também será uma saída em alto estilo. Paz do Senhor a todos. Um bom dia novamente.